Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é campeonato francês e com uma espécie de uma provocação logo de cara, já que o vídeo é em cima da derrota do PSG para cima do Dijon, né? A vitória do Dijon Lanterna em cima do líder PSG. É claro que o campeonato francês, a Ligue 1 tem um desequilíbrio muito grande, tem um abismo entre o PSG e os demais, isso não é nenhuma surpresa, mas onde que está a provocação aí? Na questão de que o campeonato muitas vezes é reduzido à sua classificação e aí fica muito simples falar do campeonato sem nem precisar ver os jogos, sem nem olhar para as histórias a cada semana. E essa foi uma grande história do campeonato até aqui, a forma surpreendente com que o PSG caiu diante de um adversário que não parecia ter a menor capacidade para conseguir o que conseguiu, ainda mais diante daquele cenário, daquele contexto de jogo. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, também comente, curta, claro, ajude a divulgar e a crescer, a espalhar também o canal por aqui. Ultimamente não tenho conseguido fazer vídeos com a mesma frequência de outros tempos, então às vezes vem mais uma série de vídeos, um pouco num espaço mais curto, de vez em quando vem vídeos mais espaçados, uma questão de rotina mesmo, para tentar ir adequando e conseguindo preencher aqui com os diversos assuntos. Mas então, o PSG enfrentava o Dijon e se a gente olhasse para os resultados recentes, a gente ia ver um PSG que atropelou o Olympique de Marselha fazendo 4-0 no primeiro tempo, jogando bem, atropelando, que venceu com facilidade o Angers, que tinha goleado o Nice num jogo um pouco mentiroso, o placar não tinha sido exatamente o que tinha acontecido, o jogo foi bem mais difícil do que o 4-1 virou no finalzinho, com a vantagem numérica, com os gols no fim e tudo mais. Mas isso nem vem muito ao caso, a questão aí é o contexto. O contexto é o PSG embalado por goleadas, Dijon lanterna do campeonato. Retrospecto recente do confronto. 4-0, 4-0 e 8-0 os últimos confrontos entre PSG e Dijon. Ou seja, tudo levava a crer que a gente veria mais uma vitória tranquila do PSG, com qualidade ofensiva que tem, poderia ter sido o jogo do Cavani voltando a ser titular, não foi, mas de qualquer forma o jogo trouxe alguns desafios. E isso é interessante também. A gente já tem há algum tempo a base de quais são as funções, de qual é o funcionamento de um PSG, mesmo que varie taticamente de jogo para jogo, pela característica do Thomas Tuchel também. Então, em alguns jogos tem 3 zagueiros, em outros jogos linha com 4. O Marquinhos pode ser um volante que vai recuar e iniciar a saída de bola com um zagueiro, sendo um volante que se projeta, né, que se recua para jogar entre os zagueiros, mas pode ser também mais um zagueiro. Enfim, para esse jogo, a surpresa foi um jogo de muitos desfalques do PSG, né? Então além do Neymar, o time ficou sem o Thiago Silva, sem o Verratti, sem o Ander Herrera, para citar alguns dos principais. Então boa parte da espinha dorsal do funcionamento do time não estava. Sem Thiago Silva, Verratti e Neymar, são 3 referências dentro da equipe. Mesmo assim, a qualidade técnica, a qualidade individual, isso tudo indicava uma vitória até relativamente tranquila. Até pelo que o Mbappé tem feito desde que voltou, pelo que o Icardi tem produzido na temporada até aqui. A diferença em termos de funcionamento não foi nem algo inédito nessa temporada mesmo, que foi o Bernat saindo da ala ou lateral esquerda e jogando como um meio-campista por dentro. Então ele foi o meio-campista pela esquerda e não o lateral pela esquerda. O Diallo foi o lateral pela esquerda, com Kimpembe e Marquinhos jogando como dupla de zaga. Quando a escalação saiu, eu até imaginava que o Marquinhos fosse jogar como volante e o Bernat fosse jogar na lateral. O meio-campo poderia ter Marquinhos, Paredes e Gueye. Não é exatamente a formação ideal desse meio-campo, mas o Marquinhos tem jogado muito bem como volante e é claro que não é um meio-campo com tanta facilidade assim para avançar com a bola, por mais que tenha um bom primeiro passe, pode ser com Paredes, com Marquinhos, tem uma ocupação de marcação forte, né, de ocupação de espaço com o Gueye, capacidade de pressionar em cima, mas é claro que você perde um poder de distribuição que o Verratti tem, você perde o Ander Herrera que pode jogar em diferentes alturas no meio campo, mas enfim, a surpresa foi essa, o Bernat jogou por dentro e isso muda o funcionamento do lado esquerdo porque o Diallo não tem a mesma facilidade para atacar todo aquele corredor, enquanto isso, quando o Bernat joga por ali, o Mbappé tem jogado muito por dentro, quase como um segundo atacante, saindo da esquerda para jogar por uma faixa mais central, próxima do Icardi, enquanto do outro lado o Di Maria explora o corredor ou não, aí depende se o Meunier tá ou não tá, não tava também, outro desfalque. Então quem jogou foi o Dagba. Então um PSG bastante modificado e que encarou um Dijon que funcionou muito bem de uma forma simples, entre aspas, mas usando 2 jogadores de muita força física no ataque e a ligação direta.
Então, bola longa para Júlio Tavares, bola longa para o Cádiz. O venezuelano fez um ótimo jogo, ganhando muitos desses duelos no campo de ataque, incomodando muito. Aí está um dos fatores, a dificuldade que o PSG teve para lidar com essas bolas longas, a questão do Marquinhos não ter sido o primeiro volante e sim o Paredes, diminuiu muito o auxílio, né, a ajuda à dupla de zaga, por mais que o Diallo na esquerda pudesse contribuir para fechar quase como um terceiro zagueiro, nem era o caso, em termos de posicionamento e de função. Ele teria essa capacidade física, pelo perfil dele. Então, invariavelmente o PSG sofria perdendo a primeira disputa pelo alto e muitas vezes perdendo a segunda bola. Isso dava fôlego para que o Dijon conseguisse sair da defesa para o ataque. E assim o time encaixava contra-ataques, chegava à frente. Foi um início de jogo muito frenético, muito diferente do que a gente está acostumado a ver na Ligue 1, em que naturalmente os times tentam se fechar e tentam reduzir, limitar as chances do PSG. Não, o Dijon foi para um jogo muito mais franco, um jogo meio suicida, até no sentido de vai criar chances, mas é quase certo que vai deixar espaço, vai sofrer e vai ser castigado por isso. E quando o PSG faz 1-0 sem jogar bem, o PSG tinha dificuldades e o funcionamento do PSG não foi bom, nem coletivamente e nem individualmente. Teve um ou outro momento de tentativa do Di Maria e do Mbappé, os dois jogadores que mais tentaram dentro do jogo, mas pouco produziram também. Então foi um PSG que, se não estava funcionando coletivamente e individualmente, até gerou a situação, por exemplo, no lance do gol, chegou a ter um ou outro contra-ataque para explorar uma defesa mais aberta, um campo mais aberto, para um time que tem Icardi, principalmente Di Maria e Mbappé. Isso é um prato feito, né? Mas não foi um prato cheio para conseguir castigar as defesas. Mas não foi o caso. E no caso, o PSG, pelo contrário, saiu na frente, parecia ter o jogo nas mãos, tinha tudo para virar uma goleada, uma vitória tranquila e acabou tomando a virada, que foi uma grande surpresa. O segundo tempo tem pontos interessantes, do ponto de vista tático até, porque o Tuchel passa a tentar achar alternativas, mas também não faz as alterações mais esperadas, assim, mais prováveis. No fim das contas, serviu para ver Icardi e Cavani juntos, num momento mais já de desespero. No primeiro momento, a substituição do Kurzawa entrando para fazer a ala esquerda, e no segundo tempo tem essa variação, o time passa a jogar aí sim com 3 zagueiros posicionados ali atrás para liberar alas e assim tentar ocupar melhor os lados do campo, para voltar a dar liberdade para Mbappé e Di Maria por dentro se aproximarem, circularem nas costas dos volantes, e aí o jogo flui um pouco mais. Aí o PSG faz 15, 20 minutos de muita produção ofensiva, o Icardi perde vários gols, mas poderia ter sido um jogo para o PSG conseguir fazer 2, 3 gols no segundo tempo e sair com a vitória, inclusive. Aí sim apareceu uma maior qualidade, capacidade de repertório coletivo, muito em função da substituição, porque o primeiro tempo de fato não funcionou na distribuição das peças, mas no segundo tempo sim. Aí já com 3-4-2-1, né, se a gente for considerar 3 zagueiros, 2 alas com 2 meio-campistas e à frente dos 2 meio-campistas a qualidade primeiro de Di Maria e Mbappé, depois com a entrada do Cavani, o time passa a ter uma dependência muito maior do Di Maria para circular pelo campo e tentar conduzir a bola, porque o meio já estava totalmente esvaziado, e como o Dijon não deixou de ser uma ameaça a cada bola longa, a cada contra-ataque, o PSG demorou a poder abrir mão de uma cobertura um pouco maior lá atrás, porque a sensação era de ameaça constante, e esse foi um grande mérito do Dijon também. Então foi uma grande história dentro de um campeonato que obviamente é previsível, do ponto de vista de tabela, a gente sabe que o PSG vai ser campeão, não sabe em que rodada, sabe que o time tende a sobrar e a vencer bem a maioria dos seus jogos, mas nem sempre é fácil. A gente já viu o PSG nessa temporada perder de forma justa para o Stade Reims, por exemplo. Agora a gente viu o Dijon arrancar um belo de um resultado com uma vitória de virada diante do PSG. A gente já viu jogos em que os resultados do PSG demoraram a sair. É claro que isso tem a ver com os desfalques. É um início de temporada em que a gente está em novembro e não viu ainda Mbappé, Cavani e Neymar jogando juntos. Então o Mbappé voltou bem de lesão, mas o Cavani está voltando agora. O Di Maria jogou muito bem, está jogando muito bem nesse período sem o Neymar, mas todo mundo junto ainda não aconteceu. Então é esperar para ver. O PSG na Champions fez uma boa largada, já se garantiu, se encaminhou, mas no Campeonato Francês tem oscilado. E essa oscilação talvez tenha chegado ao seu ponto mais baixo de resultado, justamente nessa última rodada, no jogo que abriu o fim de semana de resultados surpreendentes, né? Na Alemanha, com o Bayern sendo goleado, na Espanha, com o Barcelona tomando a virada, na Inglaterra, Liverpool e Manchester City sofreram, e também na França a gente viu o PSG perder para o Lanterna. Mas é isso, conto aí com os comentários de vocês, com a curtida, se inscrevam, um abraço, até a próxima.